searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Nós estamos muito felizes que você está aqui. Seja muito bem-vindo. Nós somos a Calvary Campo.
boa noite a todos. Vocês que se reúnem em casa, essa noite nós queremos louvar a Deus com canções típicas da nossa região, canções caipira, louvores que engrandecem o nosso Deus, ao som da viola e do acordeão. Vamos louvar a Deus. Surge um novo dia, eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for o que está diante de mim, darei até o anoitecer. Alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Fiel, grande é o seu coração, tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda a eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor,
vez, uma boa noite a todos. Estou tirando a minha máscara aqui em simbolismo, em memória do fato de que, mais ou menos num momento como esse do ano, nós estaríamos aqui reunidos. Nós teríamos tido uma festa no sábado, que a gente tem chamado de Arraial do Campo, e nós teríamos aqui no domingo esse culto, que nós chamamos de culto Raízes. E é verdade que, por diferentes razões, por esse momento de pandemia, nós não pudemos nos reunir aqui. Nós não estamos aqui agora reunidos com a igreja como um todo, assim como nós gostaríamos. Mas isso não nos impediu que nós preparássemos algo muito especial, feito com muito carinho, com tanta gente talentosa, tanta gente apaixonada. Então eu quero agradecer a todos esses irmãos, seja do louvor, seja da equipe técnica, que proporcionam o culto, mais um culto, dessa maneira, de uma maneira toda especial, como você está acompanhando nesse momento. Então, eu quero mais uma vez, saudar você e a igreja que se reúne na sua casa, a igreja que se reúne aqui e a igreja que se reúne também aí. É uma alegria nós podermos nos encontrarmos nesse ambiente virtual, e como nós temos insistido, é verdade que nós estamos geograficamente separados, mas nós estamos espiritualmente unidos. E que alegria nós podemos celebrar Deus, e essa é a expressão que deve ser utilizada: celebração. Culto é festa, é alegria. Sim, nós passamos e temos passado por difíceis momentos, mas isso não vai nos impedir de cantar louvores ao nosso Deus. Isso não vai nos impedir de celebrarmos, não o que tem acontecido, mas celebrarmos quem Ele é, a despeito do que tem acontecido. Então, sobretudo você que nos visita virtualmente hoje, quem sabe você recebeu o convite para participar desse culto online, por conta de toda essa dinâmica um tanto diferente, louvores com um toque mais regionalizado. Então eu quero dar as boas-vindas a você. Quero dizer que é uma alegria enorme ter você aqui com a gente. E por que não? Nós queremos muito que você continue nos acompanhando, continue fazendo parte desses cultos e, sobretudo, se sinta parte dessa comunidade, dessa família. Mais do que nunca, quem sabe, em momentos de distanciamento social, é importante nós termos senso de pertencimento. E que lugar melhor para termos senso de pertencimento senão uma família da fé, uma família espiritual, a Igreja de Jesus Cristo. E você que já faz parte da família, a gente está morrendo de saudade. Como nós amaríamos ter todo mundo aqui nesse culto, nesse momento, cadeira cheia, igreja cheia. Mas esse tempo vai chegar, vai passar. Enquanto ele não chega, eu quero compartilhar com você rapidamente algumas coisas que têm acontecido, como você pode fazer parte daquilo que nesse momento, nesse estado de exceção, é uma igreja completamente online. Então, alguns anúncios aqui rapidamente. Nós temos o nosso culto Kids, tá, que já foi liberado às 18 horas, então basta você acessar www.calvarycampo.com.br/kids, e que nesse momento, daqui a pouco, nós vamos acompanhar a palavra de Deus, nós vamos ouvir o que Deus tem para nós, e você pode encaminhar os seus filhos para acompanhar o culto infantil. Uma outra coisa, se você já tem feito parte da Calvary Camp, você ainda não passou pelo processo de membresia, eu quero convidar você a fazer parte do Conexão, também www.calvarycampo.com.br/conexão. Conexão é o nosso passo, o nosso curso inicial de membresia. São 4 encontros. Nós estamos ainda formando turma para então gerar datas, horários, tudo da melhor maneira, para que você não apenas seja um frequentador assíduo da Calvary Campo, mas que você passe por esse processo e diga: sim, essa é a minha igreja, essa é a igreja em que eu faço parte. Seja você alguém que está chegando agora, ou você que já está aqui há algum tempo, mas nunca fez o Conexão, quero encorajá-lo a fazer. Um outro curso da nossa trilha teológica é o Primeiros Passos, calvarycampo.com.br/passos ou /primeiros passos. /primeiros passos, faça lá a sua inscrição também. E 2 outros anúncios. O primeiro é que o SESC de Campo Mourão nos procurou
e nos trouxe extrema alegria, nos desafiando a uma parceria nesse momento de inverno. Você tem visto, tem feito bastante frio, e diferente, quem sabe, da minha, da sua, da nossa realidade, há pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. Portanto, a partir dessa semana aqui na nossa igreja, de terça a sexta-feira, horário comercial, você pode começar a trazer aqui seus donativos de agasalhos, de cobertores, de casacos, enfim. É uma campanha de arrecadação para esse inverno, em parceria com o SESC. Em algum momento nós queremos fazer, já em breve também, um drive-thru solidário aqui mesmo, em frente à nossa igreja. Possivelmente no próximo domingo nós já teremos a data fixada para quando esse drive-thru solidário vai acontecer, de uma maneira totalmente segura, onde você pode passar, a gente vai se ver, você deixa a sua doação de agasalho e segue o rumo. Mas se você já quiser fazer seus donativos, pode trazer. E um anúncio muito especial, esse é o último. Nesse próximo domingo, nós teremos um convidado muito especial compartilhando a palavra de Deus com a gente. É o meu amigo, pastor Sebastião Júnior. Então, quero desde já convidar você a fazer parte e que você estenda esse convite também a outras pessoas, amigos, familiares, porque certamente nós seremos muito abençoados pela palavra de Deus através da vida do pastor Sebastião Júnior. Amém? E nesse momento também nós queremos louvar o nosso Deus através das nossas contribuições. Se você está acompanhando aqui, você é novo por aqui, é a primeira vez que você acompanha um culto conosco, não se sinta constrangido de maneira alguma nesse momento, mas mesmo com o prédio fechado, nós continuamos com os nossos desafios, nós honramos as nossas responsabilidades e mais do que a manutenção da estrutura, nós continuamos indo além, nós continuamos abençoando a cidade. Então, a você que entende esse compromisso dos seus dízimos, das suas ofertas, esse é o momento de fazê-lo. Você pode verificar o QR Code aqui embaixo, você pode abrir a câmera do seu celular, colocar aqui e vai te levar à aba de contribuição do nosso site, da nossa igreja, onde você pode fazer sua doação, sua contribuição, seja pelo PagSeguro ou fazendo uma transferência bancária. Estarão ali os dados com a conta da nossa igreja, para que você possa então fazer a sua parte, exercer sua fidelidade e a sua generosidade. Eu quero orar com você, orar por você, orar pelas nossas famílias, orar agradecendo por tudo que Deus tem feito e orar também pedindo que Ele continue nos conduzindo em tudo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio de ser igreja, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesse ambiente de encontro virtual. Que o virtual, tenhamos essa percepção de que virtual não é o oposto de real, é o oposto de presencial, mas é real. E sendo real, pedimos que seja transformador. Que cada louvor, que cada palavra proferida, que cada oração possa tocar profundamente os nossos corações. E que nesse momento, ao nós louvarmos a Ti através das nossas contribuições, nós queremos fazê-lo demonstrando a nossa gratidão, demonstrando a nossa obediência, demonstrando a nossa generosidade, reconhecendo que tudo o que temos vem de Ti. E temos agora o privilégio de partilhar o que é Teu, mas está sob os nossos cuidados. Que as nossas contribuições sirvam de subsídio para que o Evangelho ecoe, para que a palavra se espalhe, para que pessoas sejam abençoadas e para que haja transformação nessa cidade através de nós e, por que não, para além dela, por onde mais esse culto chegar. Que o Senhor abençoe cada um. Há aqueles que nesse momento certamente lutam com medo, com algum tipo de possível privação. Que o Senhor possa nos sustentar em todas as coisas, que enquanto igreja estejamos supridos, não apenas porque estamos pensando em nós mesmos, mas supridos porque quando faltar em alguém, que nós, enquanto igreja de Jesus Cristo, possamos ser resposta de Deus. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Nesse momento, nós gostaríamos de fazer um convite muito especial. A Luísa
vai cantar uma música com a gente. Ela é filha do Marcelo, da viola aqui, e ela tem uma voz muito linda e ela vai nos presentear com uma canção. Bem, muito obrigado, Luísa. E agora nós vamos tocar uma canção que se chama Divino Companheiro. Essa é uma música bastante antiga, ela já é uma música caipira e a gente gostaria de tocar ela essa noite com vocês. Vamos lá? Companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da meia-noite se aproxima,
Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim.
Amém, amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. E mais uma vez, sejam bem-vindos aqui a Calvary Campo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1 essa noite, nesse culto Raízes. Nós queremos refletir a partir do Salmo de número 1. E eu gostaria de falar com você sobre a felicidade segundo a palavra de Deus. É isso mesmo, nesses momentos complicados que nós temos vivido, nós queremos hoje refletir sobre o tema da felicidade. Então, Salmo de número 1, apenas 6 versículos. Eu convido você à leitura comigo. A palavra de Deus diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu quero convidar você a orar comigo uma vez mais. Senhor Deus, nós te pedimos que nesse momento de reflexão da Tua palavra, o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Que o Senhor molde as nossas mentes, que o Senhor transforme os nossos afetos. Que pelo Teu Espírito Santo nós possamos ouvir, entender e aplicar a Tua boa vontade. Isso é o que nós te pedimos, Deus, como Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. O que significa ser feliz? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Será que é possível nós sermos felizes? Afinal, o que é a felicidade? Como é que a gente conceitua a felicidade? Não, isso não é uma mensagem positivista e até o final dela você vai perceber que é quase que o oposto disso. Mas quando eu me perguntava sobre o que é efetivamente felicidade, obviamente nós nos deparamos com diferentes definições possíveis. Uma delas é de um dicionário comum, você pode colocar aí no Google e você vai encontrar definições de felicidade tal como qualidade ou estado de feliz. Estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Os gregos diriam, na sua conceituação filosófica, que felicidade é um instante de vida que vale por si mesmo, ou seja, eles não acreditavam muito como felicidade, tal como realidade perene, o ser feliz. Não, eles acreditavam no estar feliz, momentos de felicidade. Aliás, um filósofo brasileiro, professor da Universidade de São Paulo, professor Clóvis de Barros Filho, ele diria que felicidade é um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Ou seja, a felicidade para ele é aquela ideia de um momento que você não queria que acabasse. Um momento feliz, uma memória feliz, uma experiência feliz. E aí, pensando sobre esse conceito de felicidade, através dos séculos, através da história, através da cultura, eu fui levado a pensar, por exemplo, que os nossos ancestrais, e eu não falo de uma distância tão grande assim, mas nossos avós, bisavós, tataravós, quem sabe, as gerações passadas, até não muito tempo atrás, eles carregavam sempre uma importância acerca do legado. Os anciões, aqueles que eram os patriarcas ou as matriarcas da família, eles carregavam uma certa honra. Por muito tempo as culturas criam que sabedoria era algo que você acumulava através de um processo contínuo na sua vida. Só que aí nós chegamos à modernidade, quase um pouco mais de 200 anos atrás. E na modernidade, que hoje deu lugar à pós-modernidade, nós vimos uma série de transições, sobretudo agora na pós-modernidade. Ao invés de nós valorizarmos o antigo, o tradicional, na pós-modernidade nós ganhamos conceitos como desconstrução, como progresso, do qual a conservação de valores, quem sabe,
é visto como algo extremamente negativo, mas voltando um pouco à modernidade, século XVIII, o que passa a acontecer é que os historiadores vão dizer que através de vários fatos, vários eventos, tais como Revolução Francesa, o idealismo alemão, em síntese eles vão dizer o seguinte: olha, através do racionalismo humano, através da análise empírica, através do progresso do homem como seu esforço, sobretudo a partir de tecnologia, inovação, progresso, a humanidade vai chegar a um lugar nunca antes sonhado. A verdade é que eles começaram a pensar que nós chegaríamos num paraíso, que a vida seria melhor e, dentro da temática que a gente está falando, nós seríamos mais felizes. Bom, isso é o que foi prometido nesses últimos 200 anos, que as coisas seriam melhores, que ciência, tecnologia, inovação, progresso, mérito humano nos levariam a esse estado de graça. Quem sabe nós decifraríamos o código da felicidade. E a pergunta que eu faço a você é: você acha que nós conseguimos? Você acha que nós somos mais felizes hoje do que, quem sabe, 200, 250 anos atrás? Você acha que com todo o avanço nós chegamos à resolução dos dilemas da vida e nós deciframos efetivamente uma fórmula de felicidade? Eu conversava com alguns irmãos ontem mesmo e eles me contavam nessa conversa, onde conversas hoje são remotas, mas eles contavam, por exemplo, histórias dos seus avós e dos seus bisavós, e como a vida era mais difícil, e como a vida era também mais simples. E aí, já preparando, obviamente, já com esse sermão em mente, eu perguntei: e vem cá, e eles eram felizes? E ele falou: sem dúvida alguma. Eu falei: e você acha que você é mais feliz do que seus avós, bisavós, tataravós eram? Ele falou: não. Porque por mais que os nossos antepassados não tivessem prosperidade econômica no seu sentido mais amplo como a sociedade de hoje tem, por mais que eles não tivessem uma vida tão facilitada pelo desenvolvimento e pela inovação tecnológica, por mais que a expectativa de vida deles era muito menor do que a nossa expectativa de vida aqui, com o avanço da ciência e das dinâmicas do cuidado da saúde, avançam cada vez mais. Se eles, mesmo tendo tudo isso, a pergunta é: será que nós somos hoje uma sociedade mais feliz do que éramos há 2, 3, 4 gerações atrás? Você acha que as vidas deles eram marcadas, por exemplo, por tanta autopiedade, por tanto tédio, por tanto cansaço, por tanta depressão, por tanta falta de sentido, por tantas crises de ansiedade? Você acha que nossos avós, bisavós, tataravós sofriam com questões como realização profissional, satisfação pessoal, sonhos frustrados? Você acha que isso são dilemas antigos ou são dilemas que a nossa geração carrega? Você acha que os livros de autoajuda estão realmente resolvendo nossos problemas? Você acha que todo esse positivismo que nós carregamos nessa sociedade pós-moderna está realmente transformando a nossa história? Um dos pensadores mais importantes do nosso tempo, Byung-Chul Han, autor desse livro que eu cito de modo recorrente, A Sociedade do Cansaço, ele argumenta que não. Aliás, ele diz que é exatamente o contrário. Ele diz que o excesso de positividade, ou o positivismo exacerbado, tem nos adoecido. Ele diz que a falta de resiliência, a falta de perseverança e o fato de que nós não conseguimos mais lidar com frustrações, dificuldades e penalidades, isso está nos adoecendo. Nós somos a sociedade dopada pelo excesso da positividade e nós vivenciaríamos aquilo que ele chama de pequenos infartos da alma. As pessoas estão cada vez mais cansadas, cada vez mais doentes, cada vez mais inquietas, cada vez mais ansiosas, cada vez mais depressivas. O jeito que nós escolhemos de viver não parece que está nos tornando um povo mais feliz. Já as Escrituras afirmam algumas coisas sobre esse tema, e é sobre isso que a gente quer falar. Que a felicidade humana não é e não deveria ser jamais circunstancial. Não tem a ver com os dilemas da sociedade, com aquilo que necessariamente acontece conosco. A felicidade humana tem a ver com questões muito mais profundas. E aqui, diante do Salmo de número 1, nós estamos diante de um texto extremamente antigo, extremamente conhecido, primeiro salmo de toda a palavra de Deus, e aqui ele nos apresenta algo muito maior, muito mais abrangente, muito mais profundo. E eu quero nessa noite que você, sobretudo se você é cristão, se você se denomina discípulo de Jesus, eu quero que você se pergunte se você é uma pessoa feliz. Eu sei, parece um tanto filosófico,
Parece difícil responder, mas eu quero que você se pergunte se você é uma pessoa feliz. E se você não é, por que não? O que é felicidade para você? E mais do que isso, o que a palavra de Deus diz sobre felicidade? Em tempos como esse que nós temos vivido, eu acho que essas são reflexões que nós precisamos fazer. Porque esse salmo ele já começa dizendo como é feliz. Uma outra versão um pouco mais antiga vai dizer como é bem-aventurado. Esse homem bem-aventurado, esse homem que é traduzido aqui na Nova Versão Internacional por feliz. Bem-aventurado, a mesma expressão que Jesus usa na inauguração do seu Sermão do Monte. Bem-aventurados são os que... E ele traz uma série de descrições. Bem-aventurados ou felizes são os pobres de espírito. Bem-aventurados ou felizes são aqueles que têm fome e sede por justiça. Bem-aventurados são os que choram. Jesus traz uma dinâmica inversa daquilo que a cultura parece propor como felicidade. Como assim? Feliz ou bem-aventurado, ou pleno, ou harmonioso, é aquele que chora, é aquele que clama por sede, ou aquele que clama por justiça, tem fome e sede de justiça. Como assim? Bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, é aquele que carrega humildade em seu coração. Me parece um contraponto dos valores tidos como valores de uma pessoa bem-sucedida e, portanto, uma pessoa feliz. O bem-aventurado nada mais é do que um homem, uma mulher feliz, abençoado. É um homem pleno, alguém que vive uma vida harmoniosa, equilibrada. E aí o autor do Salmo de número 1 vai contrastar a vida do justo e a vida do ímpio, porque ele vai afirmar que o justo é um bem-aventurado, a despeito das suas circunstâncias. E que o ímpio, por mais que possa experimentar momentos em que, às vezes, olhando de longe, e os salmos vão mostrar isso vez após vez, pareça uma vida agradável e uma vida boa, ele vai dizer que o destino final do ímpio, o destino final daquele que não reconhece Deus como Senhor e soberano da história, definitivamente não é um final feliz, para usar a linguagem de contos de fada. Então eu queria trazer 3 verdades desse texto para nós, 3 aplicações nesse culto, raízes, onde nós queremos voltar no fundamento, naquilo que de fato nos traz significado. Então, o texto diz nos primeiros 2 versículos, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. A primeira verdade, a primeira aplicação que eu gostaria de trazer a partir desse texto é que a felicidade carrega um elemento de intencionalidade. Se você quer ser feliz, e não se engane ainda com essa expressão que eu estou usando, como se a felicidade pudesse estar a um palmo de distância, mas se você quer ser feliz, exige uma intenção, uma intencionalidade. Em que sentido? No sentido em que o salmista, quando ele fala desse homem feliz, dessa mulher feliz, desse ser humano pleno, ele é caracterizado por 3 negativas iniciais. Então, o ser feliz é ser intencional em não fazer pelo menos 3 coisas. O ser feliz, ou o homem feliz, o ser humano feliz, em primeiro lugar, ele não segue o conselho dos ímpios. No original é mais profundo, não segue o conselho ímpio. Porque é verdade que mesmo alguém que se diz discípulo de Jesus Cristo pode se equivocar e dar um conselho um tanto ímpio. Então não é apenas não segue o conselho dos ímpios, mas não segue o conselho ímpio. Isso diz respeito à nossa mente. Isso diz respeito aos nossos pensamentos, diz respeito ao nosso intelecto. É a nossa forma de pensar e, portanto, a nossa forma de enxergar a vida. O homem feliz, ele não segue esse tipo de conselho, ele não pensa a partir dessas categorias que a cultura propõe. O homem feliz, ele não imita a conduta dos pecadores, ou seja, não apenas diz respeito ao pensamento, mas ao comportamento. Não apenas a sua maneira de pensar, mas agora a sua maneira de agir. Existe uma maneira de pensar e de agir que pressupõe felicidade. E o contrário também é verdadeiro. Tem a ver com a nossa postura diante da vida. Em terceiro lugar, ele vai dizer que o homem feliz, o homem bem-aventurado, ele não se assenta na roda dos zombadores. Isso traz uma conotação que eu quero chamar de pertencimento. Se o homem feliz é alguém que pensa diferente, age diferente, ele é alguém também que tem um senso de pertencimento diferente. Ou seja, se assentar tem a ver com passatempo em um ambiente. Tem a ver com
ter algumas companhias que já não fazem sentido para aquele homem que busca viver ou que vive, melhor dizendo, a felicidade a partir da lógica do reino de Deus, a partir da lógica do evangelho de Jesus Cristo, ao ponto de pertencer àquele lugar ao qual ele não deveria fazer parte. E perceba que existe uma progressão aqui. A minha maneira de pensar molda a minha maneira de agir e faz com que eu pertença a lugares, conceitos, valores. Ou seja, você quer ser feliz? Tenho certeza que sim. Comece refletindo sobre sua maneira de pensar, agir e sobre seus ambientes de pertencimento. Comece, quem sabe, você, discípulo de Jesus, admitindo que talvez existam coisas equivocadas que ainda moldam o seu intelecto, que ainda moldam sua maneira de pensar, que ainda moldam o seu comportamento e que ainda, talvez, te possuam. Comece destronando os ídolos do seu próprio coração. Então, como é que nós temos uma mente, uma vida moldadas pela palavra de Deus? É o que o versículo 2 vai nos dizer. É aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, é aquele que ama a lei do Senhor. E por lei aqui, eu não quero que você entenda de modo tão dogmático, no sentido de lei, de Antigo Testamento, de regra. Não, lei do Senhor aqui, que o salmista vai falar em vários e vários lugares, quando ele ama a lei do Senhor, quando ele se alegra na lei do Senhor, ele está fazendo desse termo uma expressão da verdade da palavra de Deus. Meditar sobre a verdade da palavra de Deus, amar a verdade da palavra de Deus. Afinal, quem é que molda o meu e o seu projeto de felicidade? O evangelho ou a cultura? Porque eu volto à primeira pergunta que eu fiz: o que é felicidade? E se você é feliz? Dependendo do que molda o seu conceito de felicidade, a sua resposta vai ser diferente. Porque para a cultura do nosso tempo, para a cultura pós-moderna, ser feliz demanda uma série de imperativos que em nada tem a ver com os valores do reino de Deus. O que a nossa cultura diz que nós precisamos ter ou ser para sermos felizes, para alcançarmos a felicidade? Porque se para você ser feliz é ser um pouco mais, ter um pouco mais, desfrutar um pouco mais, eu te digo que não importa quem você seja, o que você tenha e o que você desfrute, não importa o que aconteça, você nunca alcançará plenamente a felicidade. A segunda verdade está nos próximos versículos, versículo de número 3, diz que esse homem feliz, esse ser humano feliz, é como a árvore plantada à beira de águas correntes. E olha que interessante. É dito que dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. A segunda verdade que eu gostaria de trazer a partir de Salmo 1 para a sua vida sobre esse tema da felicidade é que a felicidade tem a ver com fundamento e não com circunstancialidade. Tem a ver com fundamento e não com circunstâncias. A imagem que o salmista usa aqui é: o homem feliz é como uma árvore. E você sabe que qualquer árvore, ela está submetida às leis da natureza, ela está submetida às estações da vida, ou seja, uma árvore não está sempre florida. Isso nos deveria ser óbvio, mas nos ajuda a entender. Uma árvore não dá frutos o tempo todo. Uma árvore dá frutos apenas, o texto diz e nós sabemos, no tempo certo. Ela respeita os processos naturais da vida. Por assim dizer, a árvore tem seus altos e baixos. Mas essa árvore tem uma característica peculiar aqui. Essa árvore do qual o salmista fala, que representa esse homem pleno, esse homem bem-aventurado, esse homem feliz, é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. É uma árvore que está plantada junto a águas correntes. Ou seja, embora essa árvore esteja assim submetida às leis da natureza, aos tempos e às estações, ela possui uma constante fonte de renovação. Ela está ao lado da água, ela está sempre sendo irrigada. É uma árvore que, por exemplo, está irrigada mesmo em tempos de seca. Um grande erro que nós cometemos, e talvez o maior de todos eles, é pensarmos que a felicidade está sujeita a circunstâncias externas. Felicidade verdadeira não tem a ver com o que acontece com você. Felicidade verdadeira tem a ver com você saber quem você é. Felicidade verdadeira tem a ver com o discernimento de onde você foi plantado.
Felicidade verdadeira tem a ver com a sua compreensão de a quem você pertence. Porque se você foi uma árvore plantada em lugar específico, isso quer dizer que alguém te plantou ali. Felicidade não é circunstancial, não tem a ver com as estações, mas tem a ver com onde você foi plantado, tem a ver com quão profundas, para usar como analogia o culto de hoje, quão profundas são as suas raízes. Eu vou te dar um exemplo. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos homens presos em Filipos. Vários homens, nós não sabemos quantos. Muito possivelmente todos os homens, com exceção de 2, estavam ali porque eram criminosos. Mas tinham 2 homens, o nome de um é Paulo, o nome de outro é Silas. E esses 2 homens eram os únicos que haviam sido presos injustamente. A cela era igual para todo mundo. Alguns deveriam e mereciam estar ali, mas esses 2 homens não. Eles foram perseguidos religiosamente. Eles foram perseguidos por causa da sua fé. Os criminosos estão calados, mas à meia-noite o texto sagrado diz que esses 2 homens que estavam sendo injustiçados, ao invés de ficarem ultrajados, revoltados, questionando a Deus, por que aquilo estava acontecendo com eles, eles que eram obedientes, eles que serviam a Deus, à meia-noite, enquanto todos estão calados, eles começam a cantar louvores a Deus. A pergunta óbvia é: como pode? A pergunta é: por que pessoas injustiçadas dentro de uma cela de prisão começam a cantar louvores a Deus à meia-noite? A resposta também deveria ser óbvia, porque felicidade não está submetida, ao menos não na vida cristã, nas circunstâncias. A questão não eram as celas, elas eram iguais para todos. A questão eram os corações de quem adorava. João 15 vai dizer exatamente que nós somos aqueles que fomos enxertados, aqueles que fazem parte como ramos de uma videira. E diz que nós somos os ramos, os discípulos de Jesus, e a videira é o próprio Cristo. E quem cuida da videira, quem é o agricultor, quem é aquele que poda, quem é aquele que lida com todos os detalhes dessa videira para que ela floresça, para que ela continue viva, é o próprio Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus é o grande agricultor, Cristo é a videira, e porque nós estamos plantados nele, assim como um homem que está plantado ao lado de águas correntes, porque nós estamos na videira que é Jesus Cristo, efetivamente nós temos fonte inesgotável de vida. Efetivamente, nós começamos a entender a felicidade, porque felicidade, diferente mais uma vez do que a nossa cultura nos propõe, não é a ausência de problemas. Essa árvore vai enfrentar chuva, vai enfrentar vento, vai enfrentar tempestade, vai enfrentar sol forte, fraco, luminosidade, vai enfrentar seca, mas ela permanece viva ali, com raízes profundas, crescendo cada vez mais, porque o que importa para essa árvore é o lugar onde ela foi plantada, a quem ela pertence e o fato de ela ter sobre si uma fonte inesgotável de vida. Aliás, é isso que o apóstolo Pedro entendeu quando ele escreve na sua primeira carta, capítulo de número 1, versículo 6. Nisso ele diz: vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Meus irmãos, em uma sociedade como a nossa, esse tipo de afirmação parece não fazer sentido nenhum. Como assim se alegrar em meio à dor? Nós aprendemos a evitar a dor. Nós aprendemos que a dor é algo sempre ruim, não há um caráter pedagógico na dor. Então nós, inclusive nós cristãos, quando nós passamos por dores e dificuldades, muitas vezes nós temos a tentação nos nossos corações de questionar a Deus de o porquê aquilo está acontecendo e o porquê nós, como se ser cristão fosse um passe de imunidade diante das adversidades, quando na verdade é exatamente o contrário. Dependendo das vivências que você passa, quem sabe alguém pode olhar para você, tal como os amigos de Jó no Antigo Testamento, e falar: o que aconteceu? O que você fez? O que está de errado na sua vida? O que está implícito é um questionamento mais profundo. É: como assim você é cristão e você está passando por isso? Como assim você é cristão e Deus está permitindo que você experimente esse tipo de deserto, para usar uma linguagem bíblica? Bom, deixa eu te dizer uma coisa: bem-vindo à vida. Leiamos as Escrituras. O sol nasce diante de todos, para maus e bons. A chuva recai sobre todos, maus e bons, justos e injustos, discípulos de Jesus e não.
Então a questão não é que a promessa da fé cristã é que nós não sofreremos. A promessa da fé cristã é que nós aprenderemos a sofrer sem perder a esperança. A promessa da fé cristã é que é possível ser feliz, mesmo em situações de tristeza. Porque ninguém sabe o que verdadeiramente significa se alegrar em Deus, a não ser que tenha passado por dores. A fé que é aprovada precisa ser primeiramente provada. Então nós estamos falando de felicidade não apenas em um contexto descolado da história. Nós estamos passando pela maior pandemia dos últimos 100 anos. A maior pandemia dos últimos 100 anos. A última de escala global foi em 1918, gripe espanhola. O que isso significa? Por que é importante falar sobre felicidade agora? Porque nós estamos falando de uma felicidade não apenas que enfrenta dificuldades, mas que é aperfeiçoada a partir da linguagem bíblica através das dificuldades. Portanto, eu pergunto a você, assim como eu tenho me perguntado, quais virtudes Deus está desenvolvendo em você? Qual virtude Deus está desenvolvendo em nós no meio dessa pandemia? Virtudes talvez como humildade, perseverança, sobriedade, generosidade, empatia. Será que isso tem sido despertado em você e no seu coração? Ou será que nós vivenciaremos a tragédia de sair da pandemia pior do que entramos? Será que ao invés de humildade, perseverança, sobriedade, generosidade e empatia, será que nós estamos ficando mais amargos? Será que nós estamos ficando mais impacientes? Será que nós estamos ficando, ao invés de mais generosos, mais mesquinhos? Ao invés de partilhar cada vez mais, nós estamos pensando cada vez mais em nós mesmos. Não, isso não é uma bronca, isso não é uma exortação, isso é um convite ao aprofundamento da reflexão, porque às vezes parece que a gente está vivendo num ambiente de superficialidade e às vezes parece que tudo que nós queremos é que apenas tudo acabe, volte ao normal para que possamos continuar a viver como vivíamos antes. Eu não acho que esse é o caminho. Talvez esse é o sentimento de muitos. Sim, se você me perguntasse, Diego, você quer que isso tudo acabe? Eu adoraria que amanhã de manhã nós tivéssemos a notícia de uma vacina que deu certo, que já vai ser produzida em larga escala e todo esse terror acaba. Mas, ao invés de simplesmente esperar que o ano passe, ao invés de simplesmente dizer, eu não vejo a hora desse ano acabar, por que não refletir sobre o que Deus quer fazer em nós e através de nós, em meio a esse ano um tanto difícil? Felicidade é encontrada em Deus. Felicidade é o lugar em que pertencemos e a quem nós pertencemos. Porque alguém nos plantou nessa terra. Esse agricultor, que é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Felicidade é saber que, independentemente das estações da vida, nós fomos plantados junto a uma fonte de vida inesgotável. Sim, tem coisas que te alegram e te entristecem. Portanto, alegria e tristeza, eu ousaria dizer que são estados cíclicos da vida. Mas eu não estou falando de alegria e tristeza, eu estou falando de felicidade, porque é possível estar triste, momentaneamente triste, mas ser feliz. É possível passar por dificuldades sem perder a consciência da verdadeira felicidade. Porque essa pandemia, por exemplo, pode entristecer profundamente a todos nós. Aliás, deve. Aliás, antes de começar esse culto, eu recebi a notícia de que nós tivemos, não tinha visto ontem, nesse sábado, 2 óbitos. 2 óbitos em Campo Mourão. Por conta dessa doença. Não há como não se entristecer. Não há como não pensar que 2 famílias estão enlutadas hoje. Não há como não pensar que 2 histórias foram interrompidas. Seja lá o que isso queira dizer, numa dinâmica um tanto mais profunda da compreensão da vida. Mas, embora estejamos por vezes entristecidos, essa pandemia, por exemplo, não pode. Ela não tem o poder de nos tirar a felicidade. No máximo, ela revela, quem sabe, o que já era real. Mas talvez nós não havíamos percebido. Existem pessoas que têm falado que estão mais tristes, mais ansiosas, mais angustiadas. Claro que algumas coisas se intensificam, mas eu creio que pode ser, e apenas pode ser, que algumas das coisas que temos notado agora não são novas. É que a gente estava muito distraído com os nossos muitos afazeres antes. E a gente não parava para pensar, refletir sobre o que é a vida.
sobre Deus, sobre o significado da existência. Talvez a gente só estava distraído. E a terceira realidade, ainda no versículo 3, e seguindo lá para o versículo 6, diz que esse homem feliz, olha que interessante, tudo o que ele faz prospera, tudo que ele faz dá certo. Mas eu já vou explicar o que a Bíblia quer dizer com isso. E o versículo 6 diz, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Versículos 4 e 5 vão falar da realidade dos ímpios, dos injustos. Mas versículo 3, tudo que ele faz prospera. Versículo 6, o Senhor aprova o caminho dos justos. A minha terceira aplicação, minha terceira verdade para você é que felicidade não é alvo, é consequência de algo maior. Ou seja, o texto faz essas duas afirmações finais sobre o homem feliz, que tudo que ele faz prospera, e que o Senhor aprova o seu caminho. E nós podemos ser tentados a pensar aqui que o homem feliz, então, ele é feliz porque tudo que ele faz dá certo. Não, essa é uma inversão das realidades aqui. É exatamente o inverso. A sua prosperidade é o subproduto de algo infinitamente maior. Isso me lembra Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que esse versículo está dizendo é o contrário do que uma leitura desatenta parece propor. Nós estamos olhando esse texto e quem sabe nós pensamos, ok, então significa que eu devo planejar tudo, eu devo colocar tudo diante de Deus, eu devo orar e pedindo que Deus agora abençoe meus planos. Não é assim que as coisas funcionam. Sim, você planeja, você pensa na vida e aí você pede a bênção de Deus, mas há uma dinâmica anterior muito mais importante do que simplesmente pedir que Deus patrocine os nossos sonhos. Não é entregar meus planos a Deus para que tudo dê certo na execução deles, não. É entregar os meus pensamentos, atitudes e sensos de pertencimento. Lembra lá versículo 1? Pensamento, atitude, comportamento, senso de pertencimento, entregar minha vida a Deus para que aí então meus planos sejam bem-sucedidos, porque meus planos não mais serão planos que emergem apenas do meu coração, mas planos que irão emergir a partir do meu relacionamento com Deus, de modo que os meus planos e os meus sonhos, de certa forma, serão os planos e os sonhos de Deus para a minha vida e para através dela. É entregar tudo a Ele. E entender que aí sim, o que nós faremos haverá de prosperar. Ou seja, à medida que eu vou tomando decisões confiando em Deus, Ele me dá a capacidade de pensar melhor, agir melhor e viver melhor. Ou seja, confie em Deus incondicionalmente sobre tudo o que você faz. E você certamente se tornará alguém que vive de modo mais sábio. Viver na vontade de Deus envolve perder o controle das nossas próprias vidas. Envolve discernir o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Nesse sentido, a felicidade ela é sim subproduto, ela é sim consequência. Por quê? Porque o homem feliz não é aquele que correu atrás da felicidade. Eu ouso desafiar você a procurar na Bíblia Sagrada quantos versículos que dizem vai em busca da sua felicidade. Eu já vou te poupar o trabalho e vou responder aqui mesmo. Nenhum. Não há nenhum momento nas Escrituras Sagradas em que Deus fala, seja feliz. Busque a felicidade acima de tudo. Não, porque felicidade não é alvo de vida, é subproduto da vida que emerge a partir de Deus. Se nós sabemos disso, se nós somos cristãos, por que nós não somos, muitas vezes, felizes ou não entendemos o que é a felicidade bíblica? Porque, às vezes, nós buscamos a felicidade e, ao buscar a felicidade, nós nunca seremos plenamente felizes. Quando, na verdade, nós deveríamos ouvir a voz de Jesus Cristo que diz, busque a Deus primeiramente. As demais coisas serão acrescentadas. Tente ser feliz a todo custo e você será eternamente insatisfeito. Tente buscar a Deus e a felicidade vem como consequência disso tudo. Jesus diz exatamente isso. Você está preocupado? Busque o reino de Deus. Se você confia em Deus efetivamente, se você crê que o plano de Deus é sempre bom, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para você, se nós confiamos em Deus, pensa de modo simples, por que trapacear nos negócios? Se nós confiamos em Deus, por que buscar levar vantagem? Por que violar princípios? Por que nos desesperarmos? Por que trairmos relacionamentos? Por quê?
Porque em muitos casos nós cremos que existem princípios, mas nós submetemos esses princípios a um princípio maior, que é o desafio da vida do homem pós-moderno, profundamente infeliz em muitos casos. Qual é esse princípio maior? Eu preciso ser feliz, não importa como. Eu preciso ser feliz, não importa a que custo. Eu preciso ser feliz. E eu sou o único responsável pela minha própria felicidade. Portanto, não importa o que eu tenha que violar. Eu preciso buscar a minha satisfação. Terrível erro. Pedro, novamente, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, diria: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus de homens bem-aventurados, de homens felizes, mesmo carregando cicatrizes e marcas das suas adversidades. E eu penso, por exemplo, em José. José é esse grande exemplo de um homem pleno, um homem bem-aventurado. O nosso pensamento meramente meritocrático nos faz pensar que basta a gente fazer tudo certo, obedecer, tudo certinho, e o resultado é que tudo vai dar sempre certo na nossa vida e por isso nós seremos felizes. Bom, a gente já entendeu que não é nada disso. Todas as decisões corretas, e aí coisas trágicas acontecem. Situações inesperadas batem à nossa porta. Como é que a gente se sente diante disso? Como é que você se sente em relação a Deus quando as coisas não acontecem como você esperava? Será que Deus falhou? Será que Deus te esqueceu? Será que Deus não te ama? Eu quero te desafiar a pensar exatamente o contrário. José era um homem feliz não porque ele não tinha adversidades, mas porque ele entendia que a sua mão estava naquele, ou sua vida estava nas mãos daquele que o amava e o conduzia, assim como conduzia a história. E mais do que isso, quando nós pensarmos sobre essas coisas, olhe para Jesus. Foi exatamente isso que ele nos ensinou. Ele foi alguém injustiçado, ele foi alguém que é conhecido como homem de dores, para que no fim nós, eu e você, pudéssemos ser salvos. Ele não foi para a cruz porque era algo bom para ele, porque o faria feliz nessa conceituação tão superficial de felicidade. Não, ele foi para a cruz porque era a vontade do Pai, para que nós pudéssemos ser beneficiados pela cruz, pela crucificação, pela ressurreição, pelo perdão dos pecados. E ao nos dar a salvação, Ele fez o que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Ele nos plantou, nos enxertou no próprio Deus. Ele nos deu, Ele se tornou fonte inesgotável de vida. Ele se tornou a verdadeira água viva que mata a nossa sede. O que é ser um homem? O que é ser uma mulher feliz? É compreender essas realidades e é entender que o Deus que governa o universo nos ama tão profundamente ao ponto de se entregar ao nosso favor. De modo que isso nos faz enxergar a vida não apenas pelos olhos e lentes das circunstâncias, mas entendemos que felicidade é algo muito maior. Portanto, ser feliz não tem a ver com aquilo que ainda pode acontecer na sua vida nos próximos dias, semanas, meses ou anos. Ser feliz tem a ver com a convicção daquilo que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Que o Deus do universo veio por me amar e por te amar e para transformar não apenas as nossas circunstâncias, mas o nosso coração, a nossa história e a nossa eternidade. Assim sendo, nós podemos até chorar, mas um choro que não tira de nós a felicidade que habita nos nossos corações. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela realidade desse homem, dessa mulher bem-aventurados, plenos, ajustados, harmoniosos, prósperos no sentido bíblico da palavra. Obrigado, Deus, por nos ensinar que nós aprendemos, tal como Paulo, o segredo de estar contente, o segredo de ser feliz a despeito de toda e qualquer situação, porque nós sabemos quem é aquele que nos fortalece. Então eu peço que fortaleça os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu te peço que os visite nesse momento nas suas casas. Eu te peço, Senhor, que um óleo de alegria esteja sobre as nossas cabeças e sobre as nossas famílias e sobre os nossos lares, para que nós compreendamos
que nós podemos ir além, a despeito do que vemos, a despeito do que experimentamos, porque nós temos aquilo que a palavra de Deus chama de alegria da salvação. Que nós possamos declarar o quanto somos felizes, porque temos Jesus. Assim nós oramos, no nome daquele que nos trouxe a esperança, Jesus Cristo. Amém e amém. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que a verdade é sua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor.
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus, essa é uma noite que nós queremos engrandecer o teu nome. Nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Amém, amém. Eu realmente espero que esse nosso culto, essa nossa celebração tenha sido profundamente abençoador para você, para os seus, para a sua família. Eu quero mais uma vez, eu sei que já fiz isso, mas eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês, de coração. Vocês são incríveis, servir a Jesus com vocês é um privilégio. Todo o pessoal da comunicação, da técnica, essa turma vem toda semana para poder servir a nossa igreja, para poder servir a você que participa conosco desse culto de modo remoto. Então nós realmente oramos para que seja abençoador para a sua vida e para o seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, comigo, contigo, com todos os discípulos de Jesus hoje e sempre. E nós dizemos amém, amém. Uma excelente semana em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.